Queridos irmãos, queridas irmãs em Jesus, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com cada um de nós hoje e sempre. Que saiamos daqui renovados, fortalecidos, mais confiantes, mais otimistas para enfrentarmos as dificuldades da vida. Na noite de hoje nós vamos refletir sobre um tema difícil, não na questão de conteúdo, já que a doutrina espírita foi trazida pelos espíritos, aqueles que nos antecederam para o plano espiritual, aqueles que foram homens encarnados, que tiveram a sua vivência também aqui no planeta Terra. Mas, quando se fala em morte, é difícil pelos nossos sentimentos, pelos sentimentos que podem vir em nossos corações. Todos nós temos alguém no plano espiritual, um amigo, um ente querido, alguém muito importante para nós, do qual temos muitas saudades. É um tema que nos traz muitas emoções, porque são muitas as lembranças. A saudade, ela sempre vai existir. Por mais que tenhamos conhecimento da doutrina espírita, por mais que saibamos que o nosso momento de reencontro chegará, mas nós somos imediatistas e gostaríamos do aqui e o agora. Essa comunicação pela prece, pelo pensamento para nós, por mais que estudemos a doutrina, para nós ainda é difícil. Nós gostaríamos de sentir o contato, ouvir a voz, ouvir os passos, né? Enfim, ter aquele contato, aquele convívio que costumávamos ter. Então nós vamos refletir sobre essa mensagem de Joana de Ângeles, Não há Morte, através da psicografia de Divaldo Franco, no livro Sementes de Vida Eterna. Mas antes de adentrarmos a mensagem de Joana de Ângeles, vamos refletir em uma pesquisa que foi feita, né, em 2018. Em 2023, essa mesma pesquisa foi feita e os índices pouco variaram. Brasileiro não gosta de falar sobre morte e não se prepara para o momento, revela a pesquisa. Pesquisa inédita mostra ainda que a maioria dos brasileiros tem mais medo de perder alguém do que da própria morte. Então a gente vê aí, né, a pesquisa, o maior número foi de pessoas que têm medo de perder alguém importante, muito mais do que a morte de si mesmo. E diz o seguinte: falar sobre a morte é um tabu para mais de 73% dos brasileiros. É o que mostra a pesquisa inédita, encomendada pelo Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil, SINCEP, e realizado pelo Estudo Ideias, divulgada na segunda-feira, 24, isso em 2018, na abertura do evento Inspirações sobre a Vida e a Morte em São Paulo. E os índices foram os seguintes: 82,4% dos brasileiros acham que não tem nada mais sofrido que a dor de perder alguém. 82,4%. Então, o índice maior, né, são das pessoas que acham que não há nada mais sofrido do que a dor de perder alguém. 79% acham que nunca é a hora certa. Que diz, não era o momento. Meu Deus, né? Por que o Senhor levou meu ente querido agora? Não era o momento. 63% acham que a tristeza está associada à morte. E hoje a gente vê muitas pessoas desenvolverem a depressão, a ansiedade pela morte de entes queridos. 48,6% não estão prontos para lidar com a morte de outra pessoa. 30% têm muito medo de morrer. 30,4% não sabem como ou com quem falar sobre a morte. E 10% acreditam que falar sobre a morte, né, que falar sobre a morte atrai morte. E aí tem muitas pessoas que não querem nem ouvir falar de plano funerário, né? Já acha que fazer um plano funerário vai atrair a morte para dentro do lar. Na verdade, é uma precaução material que fazemos, né? Porque chega aquele momento de dor, de angústia, aquele momento que a gente não tem nem condições de pensar o que fazer, mas aí a gente tem aquele plano funerário que a gente paga mensalmente e eles agem, né, naquele momento, né, com toda a presteza, com toda a organização, e nos auxilia naquele momento de dor, mas tem pessoas que não querem nem ouvir falar. Então 10% acredita que falar sobre a morte atrai a morte. Mas vamos na prática. Essa é, né, uma pesquisa, são dados
divulgados, né? Mas vamos a uma experiência que está no livro Aprendendo com a Morte, que é um livro do médium e palestrante Lindomar Coutinho, de Ilhéus, Bahia, e do espírito Samuel Bulamarque. Este livro traz alguns anexos que são diálogos de espíritos, mostrando como eles trabalharam a morte quando chegaram ao seu momento. E no anexo 1, há um espírito chamado Paulo, que ele diz o seguinte: não sabia o que Deus queria fazer comigo, mas, considerando as minhas características intelectuais e emocionais, eu nada queria saber com a morte, nem mesmo com a ideia de morte. Então ele não queria nem ouvir falar sobre a morte e nem tampouco se importava com isso. Eu me negava a pensar sobre ela, aprender com ela, jamais. Eu fui o filho mais velho, ou seja, fui o primogênito, e tive que viver a morte dos meus pais, que a lógica temporal nos apresenta como fluxo natural. Mas parece que a lógica desistiu de continuar atuando, pois mesmo sendo o filho mais velho, eu tive que viver o suficiente para ver a morte dos meus 5 irmãos mais novos. Foi castigo divino? Num dado momento eu me perguntei isso. Hoje eu entendo que foi lição, oportunidade de aprender com a morte, acerca da condição humana e da universalidade da morte. Todos morreremos, por mais que tenhamos todo o conforto material que se possa ter e que o dinheiro possa oferecer. Eis que depois de ter cuidado dos meus pais e de cada um dos meus irmãos, dos seus velórios, com todas as minhas negações sobre a morte, que eu considerava o maior absurdo da vida, eu também morri. Não adiantou ter estudado tanto e conhecer tantas teorias, ter conquistado tantos títulos ou mesmo ter acumulado licitamente tanto dinheiro. Ao final, tive que constatar que a morte é para todos. Rendi-me a aprender com a morte, abrindo mão de tanta presunção, de excessivo amor próprio e de poder pessoal que julgava ter para humildemente poder aprender. Morrer é uma das experiências mais significativas que se pode ter. É descobrir-se como o que se realmente é. É continuar do lado de cá, não com o que se tem, materialmente falando, mas com o que se é espiritualmente conquistado. Então, esse espírito que se intitula Paulo, ele não queria nem saber da morte. Se negava, até que teve que aprender a lição vivenciando. Primeiramente a morte de seus pais, depois a morte dos seus 5 irmãos mais novos, até que chega o seu próprio momento de partir para lá. E ele então tem que dar o braço a torcer e reconhecer aquele período de transição, a sua nova morada, né, a verdadeira morada que é a pátria espiritual, e o quanto que ele aprendeu. A gente vê nas suas últimas palavras o quanto ele aprendeu após a aceitação da morte. Que na verdade, como ele diz, a gente se reconhece do lado de cá, né, realmente com o que conquistamos, espiritualmente falando. Então a gente vê um espírito que negava a morte e teve que aprender na pele a dura lição. E é uma lição para todos nós. Talvez falar sobre morte seja um assunto, né, como nós comentamos no início, difícil emocionalmente, mas é necessário que vivamos, que convivamos com essa realidade. Joana de Ângeles tem uma mensagem que se chama Desencarnação em Família. E ela diz que de todos os assuntos que a gente coloca em pauta dentro da família, um deles tem que ser sobre a morte. Até mesmo com as crianças. Claro que elas vão aprender, vão compreender de uma forma diferente, e por isso mesmo temos que passar o conteúdo de uma forma mais leve, já que a compreensão delas não vai ser como a nossa. Mas que ela diz que nem mesmo as crianças devem ser poupadas. É um assunto que deve estar em nosso diálogo, em nossas conversas diárias com os nossos familiares. Nos prepararmos para a partida de alguém ou para a nossa própria partida. Eu trouxe também a nível de reflexão as 5 etapas do luto. É importante a gente frisar que não é de forma linear. Muitas pessoas podem passar por essas fases de forma
não linear, passa pela 2, volta para 1, passa para 3, vai para 5, ou algumas pessoas podem nem passar por todas as etapas, pode vivenciar 1, 2 etapas ou nenhuma das etapas, pode enfrentar aquele momento com resignação, com coragem, com confiança em Deus e não passar por essas etapas. Mas a primeira etapa é a negação, é aquele momento em que se nega a acreditar no que aconteceu, a ficha não cai, como dizemos. A segunda etapa é a raiva, aquele momento da negação, a não aceitação, e dá aquele sentimento de raiva. Mas por quê? Esse momento é muito perigoso, porque muitas pessoas acabam questionando a Deus e se voltando contra Deus. No livro As 5 Faces do Perdão, um livro de Rossandro Klinger, ele traz o caso de uma mulher que perdeu seu filho em um acidente de carro. E ela, então, não quer saber de ninguém, não quer saber da sua filha, do seu esposo. Ela se tranca no quarto e passa a desenvolver um processo depressivo e sempre culpava a Deus pela morte do filho. Ela não perdoava a Deus. E ai daquele que chegasse para ela para falar sobre Deus, que ela jogava 4 pedras, atirava 4 pedras que estivesse na mão. E ela, então, se fechou para a vida. Até que a filha teve que tomar providências de chegar até ela, e mostrar que ela tinha uma filha ainda para cuidar, ela tinha um esposo com quem era casada, ela tinha uma vida pela frente, ela precisava acordar e reconhecer que Deus não era culpado naquele processo. E então a filha dá aquela chacoalhada e diz: mãe, Deus não tem culpa. O único culpado pelo acidente foi o meu irmão, que dirigiu embriagado em alta velocidade. Então ele foi imprudente, Deus não teve culpa alguma. Então a mãe foi aos poucos despertando com as palavras da filha, despertando para a vida e de que precisava cuidar dela, cuidar de si mesma, cuidar do esposo e da vida que ainda tinha pela frente. Mas infelizmente isso é muito comum, de pessoas que questionam a Deus. Por quê? Tantas pessoas que o Senhor poderia levar, mas por que levou meu filho? Por que levou meu pai e minha mãe? Então, é a raiva, é a negação, é a barganha, de muitas vezes pensar, se eu tivesse feito diferente, Deus poderia ter permitido que meu ente querido continuasse entre nós. Então, é aquela troca de fazer algo, pela vida do ente querido. O processo da depressão, que é muito comum, processo depressivo principalmente nas mães. Como Chico Xavier dizia, que para uma mãe que perde um filho não há nome para essa dor. Então, principalmente as mães que desenvolvem a depressão e a ansiedade. E o processo de aceitação, é aquele momento em que, digamos, cai a ficha e que a pessoa, então, aceita que é um processo natural, pelo qual todos nós iremos passar. Enquanto a morte bate na porta do vizinho, para nós é fácil a aceitação, mas quando chega à nossa casa, Joana de Ângeles diz, quando ela adentra a nossa casa trazendo dor e angústia, é esse momento, então, que temos que nos permanecer de pé, com fé, com resignação e com coragem, porque é um processo natural, envolvendo a nossa vida biológica. Então, Joana de Ângeles inicia a sua mensagem dizendo o seguinte: depois que partiram do círculo carnal aqueles a quem amas, tens a impressão de que a vida perdeu a sua finalidade. Então, muitas pessoas agem dessa forma, de que a vida não tem mais sentido. E temos que ter muito cuidado com essas afirmações, com as nossas emoções e os nossos pensamentos levados ao desespero, porque isso afeta penosamente os nossos entes queridos. Isso já havia sido trabalhado por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta, quando nossas emoções desgovernadas, angustiadas, se isso de alguma forma atinge esses espíritos no plano espiritual. E os benfeitores vão dizer que sim, que as nossas emoções desgovernadas, as nossas dúvidas, o nosso desespero afeta penosamente esses entes queridos. Emmanuel vai dizer que é como se fosse fel, como se fosse uma chuva de ácido, nossas lágrimas de desespero, como se fosse uma chuva de ácido a atingir esses entes queridos. Então, sem desespero, a saudade, as lágrimas de saudade, aqueles momentos em que a gente lembra e que vem aquele aperto no peito, nossa, que vontade de tê-lo agora, que vontade de ouvir sua voz, de sentir seu abraço, de sentir o seu carinho, de estar
vivendo outros momentos com esse ente querido, com essa pessoa importante para mim, né? Com meu filho, com meu pai, minha mãe, mas não desespero, porque isso, como dizem os benfeitores, mostra uma falta de fé no futuro, né? Mostra uma falta de confiança em Deus, né? De que nossos entes queridos estão sendo amparados. Então, como nós podemos estimulá-los? Através da prece de gratidão, através do nosso estímulo, né? Estimulando, siga em paz, confie em Deus, confie nos benfeitores, nessa nova jornada. Você continua aí, eu continuo aqui, breve nos encontraremos. Então é uma forma de estimular esse espírito. Joana continua, as horas ficam vazias, enquanto uma angústia que te dilacera e uma surda desesperação que te mina as energias se fazem a constante dos teus momentos de demorada agonia. Então, quando acontece a partida de alguém tão importante para nós, de um ente querido, e digo partida, né, porque nós costumamos usar a palavra perder, né, o verbo perder, a perda de um ente querido. Se algumas vezes eu falar perda, né, me perdoem, mas é um termo errôneo, porque ninguém perde ninguém. Eles apenas partem antes de nós. Mas às vezes pelo costume, pelo hábito, a gente acaba falando perder. Mas quando chega esse momento, é difícil a gente não pensar no futuro. Como serão os meus dias? Como serão as minhas horas? Em uma carta psicografada por Chico Xavier, se não me falha a memória, em 1974, pelo Espírito Jair Presente, é uma carta muito tocante de um filho que traz a sua mensagem para consolar os pais. Ele havia desencarnado, estava em um passeio com os amigos e havia desencarnado por afogamento. E então ele fala para os pais, né? Os pais viviam dentro do quarto dele, cultuando as roupas, cultuando os objetos, como se ele fosse chegar a qualquer momento. E isso não fazia bem para ele, de forma alguma. Ao contrário, cada vez que os pais pensavam nele, na esperança de que ele poderia entrar por aquela porta, guardando os objetos, né, deixando o quarto da mesma forma, ele se sentia preso no quarto. Ele se sentia preso pelos pensamentos e as emoções dos pais, pelas lágrimas de dor e de angústia. E na carta ele diz, sigam felizes, eu serei feliz na medida que vocês forem felizes. Ou seja, ele seguiria feliz o seu caminho evolutivo, a sua caminhada evolutiva, na medida que os pais fossem se desprendendo daquela dor e daquele sofrimento, né? Quando a gente vai se desprendendo, quando a gente vai se desapegando dessas emoções que prejudicam os nossos entes queridos, não é que a gente vai esquecê-los, não. Quando a gente trabalha isso, talvez alguém diga, é fácil para quem está expondo, eu não vou esquecer o meu ente querido. Nós não esquecemos. Quando a gente trabalha um tema como esse, não é pedir que vocês esqueçam, né? Mas é uma forma de trabalhar as nossas emoções, porque isso prejudica a nós mesmos e prejudica esses espíritos que precisam também evoluir. E a carta de Jair Presente é uma prova disso. E todas as vezes o pai pensava no sofrimento que o filho poderia ter tido no momento da desencarnação. Ele diz, pai, toda vez que o senhor pensa em como foi a minha morte, isso me faz sofrer novamente. Ele então passava por todo aquele processo, naquele momento da morte. Ele voltava a se asfixiar. Então ele diz, pai, ninguém teve culpa, né? Teve que acontecer, foi a minha hora, foi o meu momento. Né? Tira o seu pensamento da praia, tira o seu pensamento daquele momento. Eu tive que ir. Todas as vezes que o senhor pensa, eu me sinto, eu volto à cena. Né? Então, é uma carta verídica e que é uma reflexão para nós, de que precisamos trabalhar as nossas emoções, para que não atinjam os nossos entes queridos. Então, Joana de Ângeles diz, estiveram ao teu lado como bênçãos de Deus, clareando o teu mundo de venturas com o lume da tua presença. E não pensaste, não te permitiste acreditar na possibilidade de que eles te pudessem preceder na viagem de retorno. Então, a importância de aproveitarmos cada minuto com quem estiver ao nosso lado. Como Joana diz aqui, estiveram ao nosso lado como uma bênção de Deus. Por mais que tenham as suas manias, por mais que tenham algo que não concordam conosco, um pensamento, uma atitude que muitas vezes nos deixam entristecidos, nos deixam com raiva,
né? A gente tem dificuldade de aceitar aquele ente querido, mas Joana de Ângeles diz, estiveram ao teu lado como bênçãos de Deus. Foi Deus quem permitiu a vinda deles para estarem conosco. E ela diz que muitas vezes, na presença desses entes queridos, nunca passou pela nossa cabeça que eles poderiam ir antes de nós. E a gente deixa de aproveitar o momento com eles. Porque a gente não pensa no dia de amanhã. Aliás, não pensamos no próximo minuto. Porque estamos aqui agora, mas até meia-noite, até a madrugada de amanhã, né, a gente pode não estar aqui mais, de forma física. Então, a necessidade de aproveitarmos cada minuto com aqueles que estão ao nosso lado. E pensar na morte não é algo mórbido, não é viver de forma mórbida, eu vou morrer. O Espiritismo fala da vida após a morte, mas é ter a consciência de que nós estamos numa experiência física e que a nossa verdadeira morada é no plano espiritual. Infelizmente, mesmo dentro da doutrina espírita, muitos não absorvem essa realidade e vivem aqui como se fossem viver para sempre. E olha a dificuldade de se desprender do corpo físico quando chega a hora. Muitos permanecem dentro da casa, muitos permanecem, né, se estavam por um longo período no hospital, podem permanecer ainda presos àquele ambiente, devido à dificuldade de se desprender dessa vivência material. O seu pensamento ainda permite que ele continue naquele ambiente. Isso é muito comum. A gente tem experiências nas reuniões mediúnicas de espíritos que voltam para casa e que dizem, o que é que está acontecendo? Eu tento falar com minha mãe, com meu pai, com meu irmão, ninguém me ouve. Ninguém dá a mínima para mim. O que é que está acontecendo? Por que é que todo mundo está sem falar comigo? Então não se deu conta, né? Foi para casa, né? Ligado à casa, ligado às vivências terrenas, mas não se deu conta de que não faz mais parte do plano físico. E o dirigente, então, se não tiver o equilíbrio, né, toda aquela sabedoria, sabe as palavras para lidar com aquele momento de esclarecê-lo, pode, então, encaminhá-lo para os benfeitores espirituais para que ele possa, né, então, tomar consciência do seu novo estado. Então, é algo muito comum. Cessados os primeiros instantes do impacto que a realidade te impôs, recapitulas as horas de júbilo enquanto o pranto verte incessante sem confortar-te. Como se as lágrimas carregassem ácido que te requeima desde a fonte do sentimento à comporta dos olhos, não diminuindo a ardência da saudade. Então, Joana fala aqui do estado de muitas pessoas que naquele momento que a gente se depara com a realidade, né, vem o choque, parece que nós estamos sonhando, é um estado que é até difícil de explicar como a gente se sente naquele momento. Parece que nós não estamos aqui. Nosso corpo físico está, mas parece que, né, nossa mente, não sei, é algo, quem já vivenciou isso sabe, né, do que estou falando. E naquele momento, Joana diz, muitos ficam pensando nos bons momentos que tiveram, mesmo que as lágrimas venham como ácido, né, a queimar, né, mesmo que a saudade venha a arder. Mas chega aquele momento que a gente até fica sorrindo, lembrando de algo engraçado, lembrando dos bons momentos, e isso é bom. No livro Voltei, do irmão Jacó, Psicografia de Chico Xavier, é um livro maravilhoso porque traz a experiência que o irmão Jacó, na verdade é um pseudônimo, né, não me recordo o nome dele agora, mas ele foi um dos dirigentes da FEB, e ele usou o pseudônimo Jacó, né, irmão Jacó. E ele fala da sua passagem, né, desde os seus primeiros momentos de desligamento do corpo físico, ele pressentindo que já era chegado o momento, até o momento também do desprendimento, aquela transição, né, até mesmo o momento do seu último desligamento, que era quando o seu corpo físico estava no caixão, e acompanhado dos benfeitores, os benfeitores fizeram um desligamento, né, do último laço que o prendia ao corpo físico. Então ele vai detalhando processo por processo. É um livro muito bom, muito esclarecedor. E ele mostra então que uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? Aquele estado realmente de estar vivenciando, né, dele sentir como se fossem dois corações batendo,
né? Porque há o perispírito e ali, né, o coração do corpo físico e o coração do perispírito. Então, ele sentindo os dois ainda em batimento. Então, é algo maravilhoso, fantástico acompanhar a narração, né, a narrativa do irmão Jacó. E ele fala, ele acompanha o seu velório, e é algo comum, como esclarecem os benfeitores Allan Kardec, é muito comum os espíritos acompanharem o seu velório. Por isso, o cuidado que devemos ter com nossas palavras, nossos sentimentos e nossos pensamentos naquele momento, que devem ser de pleno respeito, como diz André Luiz, de pura caridade, de caridade moral. Porque como é que nós gostaríamos de ser acolhidos naquele momento? É só pensarmos dessa forma. E o irmão Jacó relata que um grupo daqueles que se diziam amigos estavam falando mal dele e questionando, inclusive, como era que a viúva iria pagar o velório. Rindo, zombando, né, falando mal dele. E ele começou a se sentir mal com aquilo. Enquanto um outro grupo de verdadeiros amigos estavam orando. E aquilo fez bem para ele, ele se aproximou daquele grupo que o ajudou naquele momento. Então, tenhamos muito cuidado com os nossos pensamentos, as nossas palavras, né? Mantenhamos a prece. Muitas vezes os benfeitores estão ali fazendo um desligamento, precisam do nosso auxílio. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós, principalmente nós espíritas, né, que sabemos que o plano espiritual se encontra ali, auxiliando naquele momento. Então, Joana continua, antes da situação, o futuro se te desdobra sombrio, ameaçador, e interrogas como será possível prosseguir sem eles. O teu coração pulsa destroçado e a tua dor moral se transforma em punhalada física a revolver a lâmina que te macera em largo prazo. Então, ela já fala aqui daquele estado íntimo que acomete muitas pessoas, né? O futuro, como será o futuro? Né? De que forma, né, iremos levar a vida sem aquele ente querido, muitas vezes dependentes daquele ente querido, daquela pessoa que se foi. É impossível a gente não pensar no futuro, de como vai ser o nosso amanhã. Mas Deus tudo, né, tudo conduz, né? Deus nos acolhe, Deus nos fortalece, Ele não nos desampara. Então, as pessoas que surgem, a caminhada que vai se abrindo, os conselhos, as mensagens, o que a gente ouve nas palestras, né, as preces que são dirigidas, tudo isso vai nos fortalecendo, né, e vai restando a saudade. Aquele momento de dor, de desespero, de angústia vai se esvaindo e vai restando então a saudade saudável, que é o natural. Temes não suportar tão cruel sentimento. Quem nunca passou por isso, né? Eu não vou suportar, meu Deus. Conseguirás, porém, superá-lo. Muito justa, assim, as tuas saudades e sofrimentos. Não, porém, a ponto de levar-te ao desequilíbrio, à morte da esperança e à revolta. Então, Joana diz, sim, é justo. É justo as lágrimas, é justo aquele momento de desespero, tem que ser passageiro, mas aquele primeiro momento é de muita angústia. Muitas vezes as pessoas têm que nos amparar, têm que nos acolher, temos que ser medicados, isso é natural. É o choque do momento, é o primeiro contato com a notícia. Então Joana diz, sim, é muito justa, a saudade é justa, o sofrimento é justo, mas ela diz, não porém ao ponto de nos levar a uma falta de esperança, não ao ponto de nos levar ao desequilíbrio, não ao ponto de nos levar à revolta. Há alguns anos, acho que há uns 2 anos, falando sobre essa mensagem de Joana de Ângeles, desencarnação em família, em uma casa espírita, eu tive depois o feedback, né, um retorno de um dirigente da casa que fez o atendimento fraterno com uma mãe. Essa mãe tinha perdido o seu filho há pouco tempo e ela tinha pensado em suicídio. É claro que essa mãe não iria se reencontrar com o filho porque estariam em vibrações totalmente diferentes. O filho partiu porque havia chegado o seu momento, de forma natural. Mas a mãe iria antecipar a sua partida para o plano espiritual. E nós sabemos que somente podemos partir para lá com a permissão divina, né? Quando cometemos algum equívoco contra a nossa vida física, somos considerados, seja suicidas, né? Quando cometemos algo com o nosso corpo, através dos vícios, dos maus pensamentos, algo que nos adoeça, seremos considerados suicidas, né?
indiretos, mas temos também os suicidas diretos, né? Aqueles que atentam contra a sua própria vida através de um medicamento, um tiro, enfim. E essa mãe pensava em tirar a sua própria vida de tanta dor que ela estava. E eu falei sobre desencarnação em família e percebam como a espiritualidade trabalha. Não sabia de forma alguma. E eu percebia que ela estava sempre chorando, né? A gente tem uma visão do público e ela chorava muito. E então eu fui para casa e depois, quando eu cheguei em casa, havia uma mensagem do dirigente no celular dizendo o quanto que a palestra tinha auxiliado aquela mãe, porque ela chegou lá, conversou com o atendente fraterno, né, dizendo que estava pensando em suicídio porque a dor de ter perdido o filho era muito grande. Então Joana de Ângeles diz: a nossa saudade é justa, nosso sofrimento é justo, mas não ao ponto de nos levar a um desequilíbrio, né? Seja ao ponto de tirar a nossa vida, ao ponto de perder a esperança, né? De nos trancarmos e de não mais querer viver a nossa vida. Joana continuou: seres a quem amas e que morreram não se consumiram na voragem do aniquilamento, eles sobreviveram. A vida seria um engodo se destruísse ante o sopro desagregador da morte que passa. Então, onde estaria a justiça divina, né, se tudo acabasse com a morte física? O que seria de nós? A gente trabalha tanto para criar afetos, laços de afeto, né? A gente trabalha tanto intimamente para perdoar, né, para acolher. O que seriam então desses laços criados aqui, né? Na verdade, laços criados a partir de outras existências. E aqui a gente procura fortalecer. Então, onde estaria a justiça divina, né, se tudo acabasse com a morte do corpo físico? Então nós temos a prova, o plano espiritual é uma realidade, não é uma hipótese, não é uma sugestão, é uma realidade, convivemos com eles a todo momento. Aqueles que têm a faculdade mediúnica de ver, de ouvir, de sentir a presença, sabem disso, né? Ali dá a sua autenticação de que o plano espiritual é uma realidade, né? Que eles sobrevivem à morte do corpo físico. Então, os seres a quem amamos não morreram, permanecem entre nós. E através de um pensamento, através de uma oração, né, através da nossa saudade saudável, né, aquele perfume, aquele alimento que a pessoa tanto gostava, aquela música, né, aquela roupa, enfim, aquela foto que nos toca profundamente e que desperta em nós aquela saudade. Então, emitamos para eles pensamentos de coragem, força, ânimo, né? Que o que a gente deve emitir para nós mesmos, devemos emitir para eles também, para que eles sigam em paz e nós também sigamos em paz aqui na Terra. E Joana diz: a vida se manifesta, se desenvolve em infinitos matizes e incontáveis expressões. A forma se modifica e se estrutura, se agrega e se decompõe, passando de uma para outra expressão vibratória, sem que a energia que a vitaliza dependa das circunstâncias transitórias em que se exterioriza. Joana está falando aqui que a vida continua, embora numa outra vibração. Embora muitos de nós não possamos ver, mas a vida permanece. A roupagem física, ela é transitória. Ela vem, né, para nos abrigar, nos dar morada, para darmos continuidade às nossas atividades, seguirmos a nossa caminhada evolutiva, mas chega um momento que pela exaustão dos órgãos, né, muitas vezes até por imprudência mesmo, acabamos abandonando esse corpo físico antes da hora. Mas o corpo físico perece e o espírito permanece. Então Joana de Ângeles fala aqui que a vida se manifesta, seja fisicamente, seja espiritualmente, embora em vibrações diferentes, mas ela permanece. Não estão, portanto, mortos no sentido de destruídos os que transitaram ao teu lado e se transferiram de domicílio. Prosseguem vivendo aqueles a quem amas. Então aqui ela reforça mais uma vez, né? Não estão mortos, né? Os benfeitores espirituais dizem que mortos estamos nós, porque esse corpo físico, ele limita as potencialidades do espírito, né? Então, no plano espiritual, ele tem uma consciência mais ampliada. Então, eles não foram destruídos, não se aniquilaram, apenas transferiram de domicílio. Eu trouxe um vídeo agora, esse vídeo é bem interessante, embora mostre a morte de uma outra forma,
mas é um vídeo que tem muito a nos ensinar. Então vamos assisti-lo. Acho que está sem som. Está aumentando. 68. Acho que sim. E aí, vai voltar? Vai voltar? Vamos novamente, né? Agora com música.
Então a gente vê nesse vídeo, né, que aquela criancinha estava doente, não havia mais nada a ser feito por ela e a mãe tinha que assinar um termo para desligar os aparelhos. E a gente percebe que ela, né, em espírito, ela anda pelo hospital. A gente percebe que o cordão, né, de prata ainda ligava ao corpo físico enfermo e ela acompanhava que a morte, né, ela percebeu que a morte visitava o hospital e levava, né, as pessoas no momento certo. Então aquela senhorinha já havia desencarnado, a morte leva. A gente percebe que o cordão de prata ele se rompe. Tem aquele homem que vai para a cirurgia, não resiste, a morte chega e leva. E ela diz, então eu vou também. A morte diz, pode ir, né? A gente percebe que a morte balança a cabeça, só que não é a hora dela ainda. Ela tenta ir e não consegue. Então ela leva a morte até o quarto, onde o seu corpo físico está. E a mãe, muito triste, porque tem que tomar uma decisão, né? Ela já está carequinha, a gente percebe possivelmente um câncer, né? O seu ursinho do lado, e ela então, né, pede para que a morte possa, naquele momento, tirar a mãe ali, né, em desdobramento, forçar o desdobramento da mãe. E a mãe, então, em espírito, ela percebe a presença da filha, abraça, né, olha para o corpo físico enfermo e olha para ela em espírito, com o cabelo saudável, muito bela, com o seu ursinho. E aí, quando a mãe volta a si, né, percebe que o ursinho já está no colo dela, é aquela impressão que nós acordamos, né, de ter tido aquele encontro com o nosso ente querido. Muitas vezes a gente diz, eu tive um sonho com o meu ente querido muito real, eu estou com a impressão de que estive com ele. São esses encontros que a gente tem e que a espiritualidade permite, né, dentro das possibilidades, né, dentro das possibilidades do espírito e nosso também, se estivermos em condições. E a gente percebe então que a mãe toma a decisão, né, ao rompimento do laço e a menina segue com a morte para o plano espiritual, após a mãe ter tomado a decisão, né, de assinar e desligar os aparelhos. Então, mostrando ali que a vida continua. Ela teve que provar à mãe, mãe, continua, né, pode assinar, eu estou viva, e logo nos reencontraremos. Então, um vídeo assim, singelo, mas que nos mostra a realidade espiritual. Então, Joana de Ângeles diz, aguarda um pouco, enquanto orando a prece te luariza a alma, e os envolvas no rumo por onde seguem. Não te imponhas mentalmente com altas doses de mágoas, com interrogações pressionantes, arrojando na direção deles os petardos vigorosos da tua incontida aflição. Esforça-te por encontrar a resignação. Então, Joana diz, aguarde, ora, não deixe que a angústia, a aflição, a dor atinja os nossos entes queridos como uma flecha que vá machucá-los, né, magoá-los. O amor vence quando verdadeiro, qualquer distância, e é ponte entre abismos, encurtando caminhos. Da mesma forma que anelas por volver a senti-los, a falar-lhes, a ouvir-lhes, eles também desejam. Necessitam, porém, evoluir quanto tu próprio. Então, se a gente tem vontade de abraçá-los, de vê-los, eles também têm. Eles também sentem saudades de nós. E isso eles deixam bem claros nas cartas consoladoras. O quanto que eles sentem saudade. Eles trazem lembranças. Isso prova que eles não se esqueceram de nós, que continuam a sua jornada como daqui partiram, levando o amor, levando a gratidão, levando o afeto, os bons momentos que tiveram juntos, ou até aqueles momentos difíceis, mas que nos perdoaram, que nos aceitaram. Então Joana diz, eles também sentem saudades. Se a gente tem vontade de abraçar, eles também têm, né? Então, se eles precisam evoluir, a gente também precisa. Se te prendes a eles demoradamente ou os encarcera no egoísmo, desejando continuar uma etapa que ora se encerrou, não os fruirás, porque estarão na retaguarda. Libertando-os, eles prosseguirão contigo, preparar-te-ão reencontro e aguardar-te-ão. Foi o que nós citamos de Jair presente. Enquanto os pais estavam com um pensamento nele, o pensamento de angústia, de dor, de aflição, ele não conseguia evoluir, não conseguia se libertar. Mas a partir do momento que eles foram orientados pela carta e por Chico, eles então começaram a trabalhar aquelas emoções. É o que Joana de Ângeles nos diz. Quando a gente liberta os nossos entes queridos, quando a gente busca trabalhar as nossas emoções, eles então prosseguirão, evoluirão e irão preparar aquele momento para se reencontrar conosco. E assim ela diz, faze-te a teu turno digno deles,
da sua confiança e unge-te de amor com que enriqueça as outras vidas em memórias deles, por afeição a eles. Não penseis mais em termos de adeus, e sim em expressões de até logo mais. Então, há uma palestra de Raul Teixeira, quando ele diz: o bem que fizermos, qualquer caridade que fizermos, façamos em nome daqueles que já partiram, porque eles irão receber as vibrações de gratidão por aqueles que foram auxiliados. Então, façamos as nossas preces, o bem que fizermos, elevemos o nosso pensamento. Minha mãe, meu pai, meu irmão, meu tio, minha avó, receba esse momento de caridade, esse momento de alegria que eu estou em dividir o que tem com aquele que necessita. Receba essa luz, receba essas bênçãos, onde quer que estejas. E eles receberão e nós também receberemos. Porque quando nós partimos para enxugar lágrimas, as nossas estão sendo enxugadas. Quando partimos para aliviar dores, as nossas estão sendo aliviadas. E eu digo isso por experiência própria, de muitas vezes estar com o coração angustiado, e no momento que a gente busca aliviar, no momento que a gente recebe o feedback de alguém: nossa, o quanto você me ajudou, muito obrigada pelas palavras, aquilo cuida da minha dor, aquilo cuida das minhas lágrimas. Então, façamos, por nós, façamos por eles, façamos por todos aqueles que necessitam, e nós com certeza seremos também beneficiados. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja.